vai falar sobre cinema indígena, Hugo Funiô, da etnia Funiô, cineasta e editor de curta-metragem, fundador do coletivo Funiô de Cinema, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, e que está conosco aqui, vai apresentar um curta e também algumas fotos. O Vicente vai ficar nessa mediação. Hugo, por favor, a palavra está com você. Pronto? O curta não vai dar para apresentar, no caso, né, Vicente? Isso, por conta do programa de tradução do YouTube, o vídeo que o Hugo nos mandou é o idioma que está no vídeo não é o português, e isso atrapalha o robô que traduz as coisas, mas eu coloquei agora no chat para todo mundo o link para o vídeo. É um vídeo muito lindo, recomendo muito que vocês acessem, e a gente vai mostrar algumas imagens que o Hugo nos enviou para que vocês se sensibilizem aqui com a fala dele. Hugo, você quer falar enquanto eu mostro as imagens ou eu mostro as imagens e você fala em seguida? Como você prefere? Eu vou iniciar a fala e você vai compartilhando, de acordo com a minha fala, algumas imagens. Depois da sua fala? Tá bem. Boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação participar desse grande evento, né? E eu vou apresentar digamos, um resumo, assim, porque a história é longa, né? A história se inicia, eu acredito, efetivamente em 2013, mas eu já tinha uma vontade de registrar, né? Então, registrar a cultura do nosso povo, porque, de acordo com todo esse processo histórico, né, de dominação, de extinção, eu vinha me preocupando também nesse segmento, né, do nosso povo. Então, eu tive a oportunidade de ser professor indígena, né, de lecionar aqui na minha comunidade. Posteriormente, eu fiz o curso de intercultural. Esse curso intercultural foi a nível nacional, né? Muitos povos indígenas tiveram acesso e estão tendo agora esse curso de fazer a graduação, porque antes era muito distante, eu não acharia que eu poderia chegar a cursar uma graduação, que era impossível, né? Dentro desse contexto, dessa realidade. Aí, passei no vestibular e dentro da disciplina, a disciplina só veio para me alimentar cada vez mais esse desejo de registrar. Até então, eu não estava em mente de fazer filmes, né? Fazer filmes, curta-metragem, documentários, mas tinha aquele desejo, como eu falei. Aí teve uma disciplina que alimentou, né, minha sede de fazer esse registro na universidade, né, para você registrar o contexto social, cultural e até mesmo linguístico de sua comunidade. Aí eu parti para buscar, né, na internet, nos contatos, uma pessoa que tivesse esse engajamento no audiovisual, né? Aí eu encontrei o Juan Sancarelli, né? E estava bem perto, praticamente bem perto da gente. O Juan Sancarelli, ele é o cineasta, indigenista, e diretor do Vídeo nas Aldeias, né? Da ONG Vídeo nas Aldeias. Tivemos esse contato, né? E logo em seguida a gente escreveu um edital e a gente passou, né, nesse edital. E a gente formou 6 indígenas aqui na área de audiovisual, aqui na nossa comunidade. Foi muito... a comunidade, né, se abrilhantou, digamos, de uma certa forma, viu uma coisa nova, né, porque até os recursos tecnológicos
do audiovisual, na época e até hoje são caríssimos. Então, a comunidade escolar, como uma comunidade por, em torno da aldeia, ficou maravilhado, né? Todos ficaram alegres. E isso deu fruto ao nosso primeiro filme, chamado Ion Narlé, A Palavra dos Funiô. Ion Narlé significa agora é nós, né? Agora é nós e agora é nossa palavra. Ou seja, a gente vai contar, do nosso ponto de vista, da nossa ótica indígena, a nossa história, né? E afirmar cada vez mais essa questão linguística do nosso povo, porque a gente sabe que tem enfraquecimento por conta do contexto histórico mesmo, né? Do Nordeste indígena, muitas das línguas indígenas, muitos dos povos indígenas foram extintos aqui nessa região. Então, nosso povo permanece com a língua, o Iati, né? A nível do Nordeste indígena, o Niô ainda mantém a língua, geograficamente separando os índios do Maranhão, né? Porque faz parte da Amazônia Legal. Então, foi nesse contexto que a gente veio trabalhando, né? Não vinha também ganhando toda vez editais, e nosso audiovisual ele é um audiovisual independente, é um audiovisual de luta hoje em dia para muitos dos povos indígenas, e a gente vem trabalhando a cada ano. A nossa meta é fazer um filme a cada ano, ou até dois. Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido aqui na nossa comunidade. Eu fui um dos fundadores, eu, Expedito, Lino, né? E veio engajando, outras pessoas vieram engajando, participando do Coletivo Fundiô de Cinema. Podem compartilhando, se quiser, as imagens. Então, a gente vem nesse segmento, né, de audiovisual, né? A gente vem nesse segmento mostrando, né, o nosso olhar. A gente vem mostrando o nosso olhar do ponto de vista indígena, né? E afirmar, como eu falei na minha fala anterior, essa questão linguística do nosso povo, né? Essa questão linguística da língua, porque o audiovisual ele pode dar garantia, de uma certa forma, para outras gerações acessar esse material na internet, nos dados, em algum HD, de repente. Esse material ele serve também não só para a gente, né, que a gente, mas também para partindo da comunidade, né, ele pode servir a nossa comunidade, como também para outras pessoas, outras culturas, entender essa realidade nativa do povo funiô, né? Então, a história do Coletivo Funiô de Cinema, ela se dá dessa forma, né? Nesse engajamento nosso, né? E também incentivar, não só nós, como nosso Funiô, como outros povos também, a vir se engajar, né, nessa luta, né? Se engajar nessa luta do audiovisual indígena, do cinema indígena, né? O cinema originário. Então, foi muito significante fazer parte desse trabalho. Aí eu tive a oportunidade também de fazer mestrado em documentação linguística, e foi cada vez mais me ajudar, né, nesse entendimento do conhecimento ocidental referente à nossa língua. Porque um índio nativo, ele entende sua realidade, né, seu mundo, né? Então, fazer essa relação, esse diálogo com o conhecimento ocidental e o conhecimento nativo me ajudou bastante, porque em nossos filmes também a gente sempre coloca essa questão linguística do nosso povo. A gente faz a tradução, né? Tradução normal. Só que no ponto de vista da linguística, a documentação linguística ela se dá mais a fundo, digamos, de uma certa forma, né?
Aí foi muito relevante o meu trabalho, né? O meu trabalho aqui na comunidade, meu trabalho em buscar outros tipos de conhecimento que eu só venho contribuir, né? Só venho contribuir, estou contribuindo de uma certa forma para meu povo, né? E eu espero que venha outros, como eu falei, venha outros indígenas do nosso povo, de outros povos, e a gente fazer esse intercâmbio, né? Intercâmbio cultural, intercâmbio do audiovisual, né? Eu falei que o audiovisual, hoje em dia, dos povos indígenas, ele é um audiovisual de luta, né? Porque a gente sabe nesse contexto que a gente vive, né? Esse contexto de políticas nefastas, né? De governos que não entendem a realidade dos povos indígenas. Isso, como a Aparenta trouxe mesmo, isso daí é histórico, isso daí a gente sabe que nem todos os não índios eles têm aquela afinidade, né? Ele começa a entender e começa a ajudar os povos indígenas. Mas a gente sabe, né? Tem conhecimento, né? Porque eu falo muito, gosto muito de falar que esse sistema ele é um sistema que foi criado historicamente, né? Que é de herança colonial. A gente não tem que descartar isso, né? De herança colonial, a gente vê. Então, o audiovisual dos povos indígenas eles vem para quebrar todo esse conceito, esse conceito também, esse conceito que às vezes não condiz com a nossa realidade indígena, né? Está como a parenta Dayara falou, nos livros históricos, né? Sempre foi, não foi aleatório elaborar os livros didáticos sobre a história dos povos indígenas, né? E a gente sabe que existe essa diversidade de povos indígenas, essa diversidade de línguas indígenas, né? Que, digamos, que 80% da população brasileira não sabe, não entende. Mas isso são políticas públicas desfavoráveis à realidade dos povos indígenas. Aí o audiovisual entra em cena. A gente está quebrando esses conceitos, descolonizando telas. Hoje, o Coletivo Funil de Cinema ele tem um canal, né, no YouTube para todo mundo acessar, ver os vídeos, ver os filmes, mas nem todo filme está inserido nessa plataforma do YouTube, porque às vezes a gente participa de festivais de cinema e prefere não colocar para ter acesso público. Só quando ele passa por esse processo do cinema. A gente escreve no cinema. Então, esse ano foi lançado, né? Esse ano foi lançado o Tchecar Fale Comigo, né? Hugo, fechou seu microfone, pode abrir? Ok. Foi lançado esse ano o Tchecar Fale Comigo, né? Tchecar Fale Comigo, que teve apoio da Lei Aldir Blanc, né? Do governo do estado de Pernambuco. Aí a gente inseriu normalmente ele no nosso canal, né? Mas o audiovisual dos povos indígenas ainda tem essa precariedade no sentido de investimentos, né, do governo, né? Não tem digamos, uma política favorável que abranja essa realidade do audiovisual, do cinema indígena, né, o apoio às artes visuais. A gente sabe dessa problemática, né? E a gente entende, como eu já falei, a gente entende que isso não é aleatório, isso daí é por querer mesmo imprensar os povos indígenas nessa realidade, achar também, aproveitar a questão da antropologia antiga, que eu gosto de falar também, nas minhas falas eu gosto de falar essa
a antropologia antiga, que caracterizava os povos indígenas, né, como a cultura, se eles pegassem outro tipo de cultura, se eles tivessem empréstimo de outros tipos de cultura, né? Aí tem essa questão também, né, de deixar os povos indígenas, achar que eles têm uma cultura congelada no tempo, certo? Uma cultura congelada no tempo para não desenvolver, para que eles não se desenvolvam essas capacidades, né? Essas capacidades que muitos têm, muitos são artistas, entendeu? Então, essas ideologias, elas são efetivadas, né, nesse contexto atual que a gente vem vivendo, né? Todo ano, todo dia, é motivo para tirar os direitos dos povos indígenas que estão constituídos na Constituição Federal. Foi um ganho, né? Foi um ganho dos povos indígenas. E assim a gente vai vendo, né, dentro desse contexto, esse impensamento, mas a gente vai lutando, a gente está lutando, a gente está conquistando o nosso espaço, né? O nosso espaço de direito, né? A gente vem afirmando esse espaço que é negado, que é invisibilizado. Obrigado, Hugo. Obrigado, Hugo. Vou trazer a pergunta aqui da Julieta Aidar. A produção visual realizada por você mesmo é muito interessante, a pintura corporal. Qual o simbolismo dessas pinturas no seu rosto? Outra pessoa também perguntou, qual o simbolismo dessa sua pintura no rosto? Para muitos povos indígenas, cada um tem sua ótica de mundo, né? Sua ótica de mundo. Para nós, povo Funiô, né, essa pintura é uma pintura especial, uma pintura de luta, né? De afirmação, né? É uma pintura a gente chama peixe, Chidio, né? Chidio é peixe. O peixe ele tem muita da dinâmica, né? Dentro dos rios, né? Ele busca caminhos. Então essa pintura corporal no meu rosto, né? Como a gente está participando desse congresso, né? Eu fico feliz, fiquei sempre feliz, motivado desde o convite que eu soube do convite, né? A minha amiga Vera falou desse convite ano passado. Aí eu estava esperando, a gente entrou nesse período pandêmico, né? Aí eu disse, Vera, aí, vamos ligar para mim? Aí ela, vamos ligar para você. Eu achava que já ia acabar esse negócio, né? Mas se estendeu desde o ano passado, esse congresso, né? No YouTube eu assisti alguns, né? E fiquei muito, muito ansioso para acontecer esse dia, né? Agradeço ao pessoal do CETRANS, todo o pessoal, né? Pela essa oportunidade, né? Pelo esse espaço de a gente dialogar sobre a nossa realidade e a realidade dos nossos povos, né? E que outros indígenas de várias nações venham se juntar à nossa luta, né? E a gente dialogar, né? Dialogar, fazer esse intercâmbio cultural, e é muito satisfatório se fortalecer dentro desse segmento também, da internet, das conexões. Esse ano, muitos povos indígenas fazem eventos no Abril Indígena, eu criei, né, o Abril Indígena referente a essa conexão, né, conectar as resistências, né, as resistências partindo do Nordeste e ligando outras resistências de norte a sul do país. Coloquei, né, na internet para quem tivesse interesse de se engajar nessa luta, colocasse sua foto, falasse o nome do seu povo,
né? E muitos parentes mandaram milhares de fotos para mim, né? E eu coloquei o texto, eu fiquei sozinho trabalhando, né? Nesse... Teve alguns que eu não coloquei, mas como eu já tinha colocado em outro grupo, né? Aí não deu tempo, total tempo de eu colocar todos, mas de cada representatividade étnica de cada grupo, eu coloquei e fiz essa ligação, e muitos povos participaram desse abril indígena, né, ligando todas as resistências indígenas do Brasil. Aí, essa questão desse trabalho, como foi a pergunta da moça, as nossas produções, porque o audiovisual, digamos assim, o audiovisual, a gente já tem muita história para contar, né? Anteriormente, a gente não tinha história, né? De acordo com a ideologia, como eu falei, colonial, né? Nossas histórias foram colocadas uma pedra em cima. A gente está surgindo e criando essa visibilidade, e essas histórias já tem, a gente já tem história, a gente já tem um cotidiano. E o audiovisual, a gente pega muito dessas imagens, né? capta muitas dessas imagens e vai montando as histórias. Às vezes, não tem um roteiro, né, propriamente dito. A gente vai construir o roteiro se, exemplo, tiver alguma, alguma ficção, de acordo com as falas dos anciões, como a gente fez aí nessa foto aí que Vicente mostrou, eu no lago aí, né? Eu no lago, eu fiz Guardiões de um Tesouro Linguístico aí. Vicente, se puder mostrar aí no pessoal novamente, para lembrar. Essa foto que eu estou com a câmera na mão e nesse lago aí. Aí eu fiz o Guardiões do Tesouro Linguístico de acordo a narrativa dos anciões, que foi também um produto do minha documentação linguística. Aí eu peguei essas narrativas, chamei, né, convidei 2 indígenas para fazer parte, porque era a temática era de Oyatchoso, que é a mãe d'água, né? A mãe d'água, de acordo com a nossa cultura, a mãe d'água ela é a detentora, né? A guardiã das águas doces. E eu coloquei aqui também, ele foi lançado em 2000 aqui no meu, foi lançado em 2019. Foi lançado em 2019 esse curta lá no evento Viva a Língua Viva, que teve apoio da Unesco e a UFRJ, no Rio de Janeiro, né? Então, eu fiz isso. Aí, de uma certa forma, a sua produção, né, ela se caracteriza dessa forma. Não, às vezes, não existe essa separação de um roteiro, a gente procurar fazer um roteiro, e outras também já tem as histórias prontas, e às vezes só faz montar, né, esse trabalho. Ok, Hugo, obrigada, Hugo. Então, a Vera Laporta mandou aí um abraço para você, e aí aqui cabe já um agradecimento, né? Eu e Vicente tivemos aí uma jornada de entrar em contato, e o Hugo foi sempre uma pessoa que se colocou à disposição para ajudar também. Tivemos contato com Josileia Caigangue, Querexu Guarani, e que nos orientaram e nos disseram como que a gente iria trazer essas expressões, né? E agradeço muito aí todas essas conversas que a gente teve, e também a todos que apoiaram para que esse evento acontecesse hoje tão maravilhosamente como está acontecendo. Obrigado, Hugo. Alguma coisa, Vicente, Julieta, Maria? Eu queria só apreciar assim, o filme do Hugo, que ele colocou no chat, de uma sensibilidade profunda, e me toca também pela questão da temporalidade, né? Esse contraste com as produções que hoje em dia
que está ofertado, né, Netflix, na Amazon, na HBO, enfim, a visualização e a emocionalidade dos filmes ocidentais tem um ritmo, né, que torna impossível a gente sentir a nós mesmos enquanto a gente vê o que vê. E o filme que eu vi do Hugo, todas as produções que eu vi do Hugo tem essa profundidade que convida, dá espaço. É impossível a gente não se sentir a nós mesmos enquanto vê o que vê. Então, de fato, é como se o cinema que o Hugo faz nos coloca ali e traz para dentro de nós toda a sensibilidade daquela sabedoria, daquela terra, daquela natureza. Acho que é uma observação que eu faria para nutrir e para convidar também, impelir as pessoas a irem ver. Vai ver que é bom, vai ver que diz respeito a uma coisa profunda em nós. Isso que eu gostaria de dizer. Uhum. Maria, por favor. Sim, Hugo, eu queria perguntar assim, pessoas como você que fizeram um caminho fora da tribo também, como vocês são compreendidos pelas pessoas que ficaram na tribo? E a outra coisa que eu queria saber é também, as pessoas que continuam na tribo, eles veem sua produção e como que eles sentem essa produção que você faz? Teve um parente meu que viu essa postagem, né, no dia desse congresso, né? Aí ele disse assim, você vai colocar... Ele falou na língua, né? Ele falou na língua. Você vai colocar o nosso nome em cima, né? O nome do povo Funiô em cima. Aí eu fiquei muito orgulhoso, né? É uma responsabilidade imensa a gente colocar o nome da nossa etnia em cima, no sentido de não ser famoso, mas no sentido de criar essa visibilidade, né, para nosso povo, para outras pessoas entender a nossa realidade nativa, a nossa realidade histórica, de sofrimento, de fome, né, de insuficiência alimentícia, que muitos dos nossos parentes aqui sofreram e outros também, né? Então, o audiovisual do nosso povo, né, ele é gratificante e muitas pessoas enxergam, né, aqui no nosso povo esse dever que eu tenho, né? Esse dever que eu tenho. Então foi muito, eu fiquei muito feliz com essa fala do meu parente, né? Meu parente, o nome dele é Gel, a gente chama ele de Gel aqui. Aí ele viu essa postagem que eu coloquei no meu status e foi muito, tem essa característica de as pessoas ver esse produto audiovisual. Então é muito bom. Foi muito rico, né? Então é isso, obrigada, Hugo, e vale ressaltar que quando a gente escolheu algumas expressões indígenas de outros lugares, a gente teve também que aprender um pouco sobre a forma de se comunicar e a forma de se referir aos povos, né? Que a gente não fala mais aldeia, a gente fala terra indígena, a gente se relaciona através com os povos originários. Então, foi um aprendizado que eu e Vicente fomos construindo e fomos organizando nossas falas, tanto nas lives quanto nos contatos, e o Hugo foi um que foi nos orientando, né? E nas conversas que a gente tinha, ele falava, olha, a gente está se comunicando, então na comunicação que vai dar a troca dos conceitos, né? Então, estamos aqui para trazer essa ideia de que os povos indígenas, os povos originários, os povos ancestrais, eles estão trabalhando nessa comunicação através da forma que nós lidamos com as terminologias que os tratam, né? E passando já, mais alguma coisa, Vicente? Podemos passar para Valderes? Qual que está preparado?
Podemos. Obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado. Obrigada, Hugo.